uma multidão aqui, graças a Deus, não é? Nós tivemos que também fechar os portões às 17, não é? Porque estourou o nosso limite. E nós combinamos aqui no culto das 17, Deus me abre um pouquinho mais a câmera, me fecha mais a câmera um pouquinho, quem está na câmera lá, fecha um pouquinho mais, enquadra ali um pouco mais, para que apareça toda essa elegância que está diante de vós. Não sou eu, tô brincando. Meus irmãos, e aí nós combinamos no culto das 17 horas de que faríamos hoje, começaríamos agora, noites de glória. Lembram disso? Nós combinamos, sei quem se lembra, que nós faríamos noites de glória. Mas aí, né, foi uma glória de tarde, ou foi uma glória 8:30 da manhã, foi uma glória no culto das 10 da manhã. Esse dia foi um dia de glória, porque Jesus está aqui nesse lugar. E aonde Jesus está, a glória dele se faz presente. É Ele a glória. Ele é a glória e a glória é dele. Glória a Deus, glória a Deus. E aí então, né, na concordância aqui, nós achamos por bem então, fecha um pouco mais, não sei se para mim está o atraso aqui, não sei se deve estar um atraso aqui, um pouco mais, me fecha que pegue a partir daqui, muito detalhista, né, cheio de mania, né, coisa triste. Imagine casar comigo, como é que não é isso? Só a pastora para me aguentar. Pouco mais, que pegue a partir daqui, que feche mais em cima. Meus irmãos, vejam vocês, e aí nós combinamos de fazer os 4 domingos de junho, nós fazemos então, fazermos os domingos de glória, durante esses 4 domingos, a partir de hoje. Então nós vamos fazer, e eu quero que você venha preparado, assim, com o coração liberado, para nós buscarmos a Deus. Agora no culto da tarde nós quebramos o vaso, não é? Nós quebramos o vaso agora de tarde, ou seja, fazendo uma alusão a Maria que quebrou o vaso diante de Jesus e para Jesus, dizendo que tudo era para Ele, todo o nosso ser, sabe, sem reserva, sem nenhum tipo de barreira. Senhor, eu te adoro, mas eu não quero borrar a maquiagem, não quero estragar o cabelo, não quero bagunçar a gravata, sabe, toda aquela coisa. Não, genuinamente se lançar, se jogar, porque essa glória de Deus nós precisamos. Às vezes nós vamos caminhando, gente, servindo a Deus, e nós vamos levando uma vida muito natural, sabe, no Evangelho. E a caminhada cristã é uma caminhada sobrenatural. E nós vamos caminhando e vamos nos acostumando com o pecado, com o mundo, com as coisas do mundo, sabe, com essa vida natural. E aí a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus. A gente deixa de experimentar as proezas de Deus. E proezas, no dicionário, quer dizer aquilo que está além da capacidade humana, do imaginário humano. E nós vamos nos acostumando com a vida cristã. A gente vai orando, né? Tem um vídeo de oração de meia boca, aquela vida com Deus mais ou menos, só para cumprir um protocolo. Mas não é isso que Deus tem para nós. Maria é esta mulher que chega diante de Jesus e ela quebra todo o protocolo. Ela se lança literalmente, entregando tudo que ela tinha de melhor, que era aquele perfume caríssimo. E eu quero convidar você durante esses dias, nós caminharmos nessa conferência que vai acontecer nos 3 cultos de domingo. Eu quero que você venha com seu coração liberado para experimentar o sobrenatural de Deus, porque todas as vezes que a glória de Deus chega no lugar, há manifestações gloriosas, há curas, há milagres. Eu creio que enquanto estávamos aqui cantando e orando, o Espírito Santo estava passeando aí e curando enfermidades, repreendendo caroços cancerígenos. Deus estava curando rins, endireitando a coluna, tirando qualquer tipo de alergia, qualquer tipo de enfermidade. Eu creio que enquanto estávamos aqui cantando, a glória de Deus pairava nesse lugar, operando maravilhas. Quem crê assim, dê um aplauso ao Senhor com uma alegria, porque Ele merece. Queridos, eu quero que vocês aqui atrás coloquem para mim lá da equipe o banner das mídias. E antes que eu leia a palavra, gente, eu falei isso nos 4 cultos. Eu disse nos 4 cultos, falando da importância. Pode colocar para mim o banner aqui para o pessoal ver das nossas mídias.
Queridos, está lá atrás já? Ok, eu estou com um delay aqui que está demorando um pouquinho. Você consegue ver bem aqui? Todos conseguem ver bem? Querido, você que não é inscrito nesses canais, pegue seu telefone, comece a se inscrever agora. Vá lá, comece a se inscrever agora, pegue o telefone. Tem gente que na hora do culto, eu já observei, pega o telefone e começa a acessar as redes sociais. Não é o aplicativo da palavra, não é o canal da igreja, qualquer outra coisa. Por que não usar o telefone para fazer isso aqui, para acessar essas mídias? Gente, tinha uma cultura antigamente de que as igrejas grandes e relevantes, elas estavam sempre nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Igrejas que tinham um poderio financeiro e uma mídia muito forte, uma equipe, né, muito grande, e um pastor extremamente conhecido, que usava a televisão nacional para poder ser conhecido. Tinha essa cultura. Hoje, com a internet, nós vimos que não é preciso isso. Que a gente pode, por exemplo, com um celular, acessar o mundo inteiro. E a nossa igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o Templo das Nações, é uma igreja muito relevante. Tem gente que nos acompanha em outros países, gente. Você sabia disso? Tem pessoas que acompanham o trabalho desta igreja. Quando vocês cantam, oram, quando eu prego, quando o outro prega, quando alguém faz uma apresentação, nós não estamos fazendo, primeiramente, para Deus, é claro, mas o mundo inteiro está nos assistindo. Tem gente em outros países que acompanham o nosso trabalho, minha gente. Então veja, queridos, nós podemos levar adiante mais ainda o que essa igreja tem de bacana. Essa igreja tem um trabalho muito especial. Eu sou apaixonado pelo Templo das Nações, não tenha dúvida, né? Isso não tenha dúvidas. Essa igreja tem um trabalho muito bonito. Gente, eu tenho atendido pessoas que têm vindo a esta igreja congregar. Essa semana atendi umas 3 famílias. Todas disseram assim: olha, pastor, é encantador o trabalho desta igreja. Que louvor gracioso. Tem gente que em outras igrejas, quando estavam lá, eles eram os, como é que chama, né, o Beck, o ministro principal que cantam. É isso? Mas quando eles chegam aqui, eles dizem: opa, eu preciso aprender mais, porque aqui a turma é excelente, dá o melhor. Tem igreja, tinha irmãos que nas suas igrejas eram pregadores exímios. Depois do pastor era o pregador. Mas chegam aqui, eles dizem: pá, eu preciso buscar mais, aprender mais a Deus, mais teologia, porque tem uma turma aqui na igreja que prega, a turma é excelente. E isso nivela quem está nesse altar. Isso é muito importante, isso é muito bom. Só que o mundo precisa saber disso, gente. Tem pessoas que usam as mídias sociais para falar mal uns dos outros, dizer bobagem. Isso dá ibope. Por que não usarmos as mídias para levar Jesus? Para mostrar o trabalho desta igreja, para mostrar o trabalho do Projeto Nações em Ação. Meu irmão, tem pessoas que seguem outros pastores, ou pessoas que não têm nem fundamento. Por que não seguir as nossas mídias, querido? Nós temos vídeos no nosso canal do templo com 300 mil visualizações. Olha que coisa bacana. Com 100 mil visualizações. Esses dias eu ouvi uma igreja que dizem que tinha 30 mil membros, mais ou menos, uma igreja bem grande mesmo. Sabe quantos inscritos no canal da igreja? 2.000 inscritos. Os vídeos com 100 visualizações, 80 visualizações. Não pode ser verdade. Ou a mídia deles é muito ruim, ou a equipe de comunicação é muito ruim, ou o povo não tem entendimento de se apoiar. Querido, escute uma coisa. Nos apoie. Você pode ajudar a levar a visão que o Templo das Nações tem, que é uma igreja bíblica. Nós não somos uma igreja apelativa, uma igreja sem fundamento. Nós estamos estruturados na palavra, uma igreja 100% bíblica. Mas também uma igreja 100% preocupada com o social, com o ser humano. A nossa visão de reino é a visão da missão integral. Nós levamos o pão espiritual, a palavra de Deus às pessoas, mas também nós levamos o pão, literalmente, o pão físico para as pessoas. Que trabalho especial isso, gente. Por que não divulgar? Por que não seguir? Por que não, compartilhar isso?
Eu quero incentivar essa igreja a fazer isso. Tem pessoas que elas marcam, que elas fazem os check-ins nos restaurantes aonde vão. E aí divulga lá o restaurante. Por que não fazer um check-in aqui do Templo das Nações? Vai ganhar a janta. Muito obrigado. Sabe, queridos, isso divulga. Meus irmãos, vá lá nos nossos canais, nas nossas mídias, nos siga. Coloque lá a palavra abençoada, dê like. Sabe? Queridos, isso divulga a igreja. E automaticamente as mídias entendem isso como um conteúdo relevante. E dá mais importância. Então eu quero convidar você a fazer isso, querido. A seguir as mídias da igreja. Nos siga, compartilhe. Para que o evangelho possa ir a mais pessoas. Nós temos um trabalho muito bonito aqui, que ela não pode ficar apenas vocês assistirem, vocês receberem. Mais pessoas precisam desse evangelho, do que acontece aqui. E você faz parte disso. Digam amém. Amém? Então se inscreva, siga as nossas mídias, as que estão aqui. Isso é muito bacana. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Por favor, faça, porque Ele merece. Obrigado. Você pode colocar então o tema de hoje. O tema de hoje, encerrando esse dia de Santa Ceia, esse domingo de glória, Betânia, o lugar onde se deseja voltar. Diga: Betânia, um lugar onde se deseja voltar. Escute uma coisa, queridos. Betânia tem todo um sentido. Por isso, durante todo esse dia, esses temas, eu quero que você depois acompanhe e vá acessar as nossas mídias para assistir a pregação das 8h30, das 10, das 17. Porque são temas diferenciados que edificam a nossa vida. Betânia é um lugar onde se deseja voltar. Quero convidar você então para Lucas capítulo 24, versículo 50. Quero louvar a Deus pela compreensão dos irmãos lá no Cristal. Que Deus possa abençoar. Posso ouvir um glória dos irmãos lá no Cristal? Ouviram? Mais uma vez? Vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Que coisa linda, né? Coisa boa, coisa boa. Lucas 24, 50. Diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Verso 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Sendo elevado para o céu. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, essas 4 pregações de hoje são fragmentos do livro que eu estou escrevendo sobre Casa de Betânia. Jesus, ele tem uma admiração, uma conexão, eu diria uma sintonia com a cidade de Betânia. Embora Jerusalém é a capital e é o polo espiritual da nação e é o centro financeiro de todo o país, e ao centro religioso de todo o povo, todas as vezes, ou a maioria das vezes que Jesus está em Jerusalém, ele está com a problemática na volta. Todas as vezes que ele está em Jerusalém, o único momento em que a situação não é tão complexa é quando ele vai entrar no domingo de Ramos, que o povo está lá, não é? Eu até preguei isso domingo passado, o povo está gritando housanas nas alturas. O povo faz isso no domingo de Ramos. E na outra semana, na sexta-feira, esse mesmo povo em Jerusalém está gritando: crucificam. Jesus começa o cenário em Jerusalém quando criança, quando seus pais vão adorar no templo, e lá em algum momento os pais perdem, Maria e José perdem Jesus. Isso é um problema. Quando nós vamos para o centro espiritual, seja ele qual for, a gente pode ter em mente a própria igreja, a própria célula, o próprio ministério, e no final das contas a gente se perde. A gente vai com aquela missão de adorar ou cumprir um protocolo,
mas o essencial a gente não faz, a gente perde. Eles foram para oferecer sacrifícios em Jerusalém, no caso Maria e José. Mas lá em Jerusalém, eles perderam Jesus. E depois de um tempo, eles se deram conta, e olha a essência de Betânia, eles voltaram. E quando Maria e José voltam, eles encontram Jesus, com 12 anos, ensinando os doutores. E a partir daí, os momentos em que Jesus está em Jerusalém, sempre são momentos envoltos em muitas críticas, por parte sempre de fariseus, saduceus, as pessoas ligadas à lei. Mas em Betânia, geograficamente, é uma cidadezinha pertinho de Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras. Quando formos a Jerusalém, você vai passar no povoado de Betânia, porque é muito perto, muito próximo. Eu estive nessa região lá. É muito próximo do Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Escute uma coisa, queridos, Betânia é esse lugar onde Jesus, ele tem uma sintonia com o lugar. E o lugar geograficamente, economicamente, politicamente, não tem importância, não tem relevância, é um povoado. Betânia, inclusive, quer dizer a casa do pobre. Geralmente em Betânia ficavam ali, era um povoado de pessoas muito humildes, muito simples. Alguns chegam a dizer que próximo a historiadores, chegam a dizer que próximo a Betânia tinha até um lugar de leprosos. E é por isso que em Betânia existe uma casa, onde eu preguei agora no culto das 17, onde Maria vai levar o nardo puro na casa de Simão, o leproso. O Simão que tinha sido leproso e que Jesus tinha curado. Possivelmente esse Simão, o leproso, foi um daqueles 10 que estavam Jesus caminhando, e os 10 leprosos se aproximam de Jesus e diz: mestre, tem misericórdia de nós, nos cura. E Jesus diz a eles: vão, se apresentem ao sumo sacerdote. E eles vão, e quando eles estão indo caminhando em direção a Jerusalém para se apresentar para o sacerdote, porque somente o sumo sacerdote poderia confirmar a cura de um leproso, somente ele poderia dar o aval, porque para eles a lepra tinha uma conotação espiritual. Então não era o médico que dizia, que dava o aval, você está curado. Ele tinha que ser o sumo sacerdote, porque para eles a lepra tinha uma conotação espiritual. E quando os 10 vão indo em direção a Jerusalém, um deles, e alguns dizem que possivelmente esse foi Simão, ele se deu conta que não tinha mais lepra. Ele se deu conta que o nariz estava no lugar. Ele se deu conta que a orelha, que a lepra tinha comido, estava no lugar. Ele começou a se dar conta de si. Ele começou a olhar para si e percebeu que ele estava curado. Os 9 seguiram em direção a Jerusalém. Quer aplaudir? É para o Senhor, sempre. Aleluia. Mais, melhore. É para o Senhor, que coisa boa. Escute uma coisa, queridos. Os 9 seguiram para Jerusalém, e o 10º voltou. E quando ele volta, ele adora Jesus, e Jesus pergunta: não eram 10? Não eram 10 os leprosos? Cadê os 9? E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Esse leproso não apenas recebeu a cura da lepra exterior, a lepra que demonstrava o pecado, mas também recebeu a cura da lepra interior, do pecado. Esse homem também alcançou a salvação. E é interessante, alguns dizem que possivelmente esse homem está morando em Betânia, e é esse homem que mais na frente, vou pregar sobre isso, ele vai oferecer um jantar para Jesus. Um jantar como sinal de gratidão. Quando ele volta para agradecer Jesus, é uma linguagem. Voltar para agradecer. Queridos, se todos os leprosos espirituais desse mundo, desta cidade, curados por Jesus,
voltassem para agradecer, não teria estádios que caberia de tanta gente. Se todas as pessoas curadas e libertas por Jesus voltassem para agradecer, voltassem para ser gratos, não caberia nessa igreja, não caberia em nenhuma igreja do mundo. Mas pena que as pessoas, elas têm um coração, elas são ingratas. Por isso, queridos, em hipótese alguma, não se decepcione com as pessoas ingratas na sua caminhada. Jesus curou 10, só voltou 1. Então não se decepcione se você ajudou a curar as feridas de muitos leprosos e esses nunca mais apareceram na sua vida. Ao contrário, quem sabe até falar mal de você. Não se decepcione por isso, porque com Jesus, e foi o Cristo, com Ele só voltou 1. E possivelmente alguns dizem que esse homem era Simão. Digam amém. Jesus tem uma conexão com essa cidade, não pela, sabe, ela não é uma Jerusalém, ela não é uma Roma, ela não é uma Antioquia, ela não é uma Constantinopla, ela não é uma Paris, ela não é uma Londres, ela não é uma Porto Alegre, ela não é um Rio de Janeiro, é um povoado. Mas é interessante que Jesus tem uma sintonia com a cidade por causa das pessoas da cidade. E as pessoas da cidade é Marta, Maria, Lázaro e Simão. Essas pessoas são os amigos de Jesus. Você sabe, queridos, eu conheço pessoas nessa igreja, aqui nessa igreja, que eles poderiam já ter ido embora dessa cidade, eles já poderiam ter ido embora desse país, mas ainda não foram, por causa dos amigos que eles têm nessa igreja. Nessa igreja. Isso é uma coisa muito importante, quando os amigos são importantes para nós, ao ponto que nos faz pensar assim, para onde eu vou, eu não terei amigos, até eu fazer, não vai ser fácil. Por enquanto eu fico aqui pelos meus amigos. O que chamava a atenção em Betânia de Jesus não era a cidade, não era um rio. Lá não tinha um rio Jordão como tinha em Jerusalém. Lá não tinha um rio Sena como tem lá em Paris, não é? Não tinha. Não tinha um rio Amazonas como tem lá em Manaus. Não tinha nada. Mas tinha pessoas. E é por isso que Jesus voltava para Betânia, pela sintonia que ele tinha com as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas com a graça de Betânia, de tal maneira que as pessoas não queiram ir embora por nossa causa. E nós precisamos ser Betânia na vida de pessoas de tal maneira que a gente queira estar com aquela pessoa, tenha prazer de estar com ela. Não é pela casa que ela tem, pela boa comida que ela faz, sei lá, pela piscina que ela tem que eu vou tomar banho, não. Eu quero estar com essa pessoa porque ela é uma casa de Betânia. A gente tem prazer de voltar a estar com essa pessoa. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Aleluia. Betânia é um lugar aonde nós precisamos voltar. É aquilo que eu preguei pela manhã, comunhão. Betânia é um lugar de comunhão. Nós precisamos voltar, queridos, à nossa comunhão com Deus. A pastora tem uma experiência que vai contar em um desses cultos que ela for pregar, possivelmente próximo domingo às 17. Essa semana ela teve uma experiência poderosa com o Senhor, de comunhão. Qual foi a última vez que nós tivemos uma experiência poderosa na presença de Deus, além daquela oração? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse almoço. Obrigado, Senhor, a mente, damos graças, que coisa boa. E não é isso. Qual foi a última vez que nós tivemos uma comunhão extraordinária com o Espírito Santo? Uma visita gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Betânia é o lugar onde nós precisamos voltar a ter comunhão, queridos. Voltar a ter comunhão primeiramente na vertical, com Deus, com o Senhor. Acessarmos os céus.
batalharmos, ter a visão espiritual das coisas, compreendermos o mundo espiritual, compreendermos o que está à nossa volta, voltar a ter comunhão com os irmãos, voltar a ter comunhão com os amigos. As decepções da vida vai nos travando e nos machucando, e nós vamos fechando o nosso grupo de amizade. Dali a pouco a gente não tem amigos, porque não quer confiar mais em ninguém. Nós precisamos voltar de tal maneira, meus irmãos, a ter amigos. Queridos, vamos fazer amigos nesta igreja, amigos verdadeiros, que nós possamos ser para eles o que realmente somos. Jesus em Betânia, ele se sentia entre amigos. Você não vê Jesus na casa de outra pessoa, a não ser na casa da sogra de Pedro curando. Você não vê Jesus almoçando na casa de Tiago, jantando na casa de Bartolomeu, dormindo na casa de João, tomando mate na casa de Tomé. Você não vê Jesus na casa dos seus discípulos. Por que será? Porque quem sabe os seus discípulos o viam apenas como mestre, como mentor, mas não viam ele como amigo. Não viam ele como amigo. Jesus sempre está, o que ele teve mais próximo dos discípulos foi na casa da sogra de Pedro para curar. Quem sabe Jesus queria uma casa dos amigos, só para jantar, para tomar um mate, para conversar, e ele não encontra isso nos discípulos. Sabe onde ele vai encontrar? Ele vai encontrar em Betânia, na casa de Simão, na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Ele vai se sentir à vontade lá. Alguns chegam a dizer que quando Marta está com Jesus, Maria conversando com Jesus, Jesus não está discipulando ela. Não, Jesus está partilhando com ela a vida, as coisas boas, conversando. Eles não estavam, sabe, ele não estava doutrinando ela. Eles estavam só partilhando aquele momento agradável. É por isso que quando Marta vai chegar para Jesus e vai dizer assim: Senhor, o Senhor não está se dando conta de que eu estou lá fazendo a comida e ela está aqui e não me ajuda? E Jesus diz para Marta: Marta, por que você está preocupada? Eu preguei isso no culto das 10, não é? As pessoas, elas têm aquela coisa com Marta, né? Quando pregam sobre Marta é para dar paulada. Marta ativista, Marta que não adora, Marta que só trabalha. E Marta tem um papel extraordinário no cenário bíblico e na vida de Jesus. Assista a pregação das 10 da manhã. Inclusive Jesus cita que amava Marta, a irmã, não cita o nome de Maria, a irmã e Lázaro. Jesus não cita a suposta adoradora Maria, que ela é uma adoradora, mas Jesus cita Marta. O autor que escreve cita o nome de Marta, e quando coloca o nome é porque tem muita relevância na Bíblia. Escute uma coisa, queridos, como é bom a gente estar com os irmãos. Eu, como na condição de pastor, como é bom a gente estar na casa do irmão só para conversar. Sabe, queridos, foi um processo muito longo nesses 16 anos com essa igreja. Alguns irmãos aprenderam isso muito fácil, mas alguns irmãos aqui foi difícil aprender que quando eu estava lá com eles no futebol, na época que eu jogava, eu só queria jogar. Quantas vezes eu estava lá jogando com os irmãos, aí vi o goleiro adversário, e eu sempre pescando, né? Eu sempre lá como Romário, como um bom pescador, não é? Né? Tem aqui os meus companheiros, né? O Sani e os outros aí, não é? O Leandro, o Evandro, não é? O pastor Anoro, que faz toda a jogada, e eu só fazia assim, ó, e saí para o abraço. Nessa época teve goleiros que eu estava aqui, os irmãos, aí o goleiro vinha assim e dizia: pastor, aproveitar que o senhor está aqui, pastor, assim ó, pastor, eu estou numa angústia, eu estou num negócio. Eu dizia: meu irmão, nós estamos no futebol, vamos jogar, vamos curtir, irmão. Amanhã a gente marca um atendimento na igreja, irmão, sabe? A gente marca um atendimento. Eu quero aproveitar aqui, eu quero ser o Pedro, eu quero jogar bola. Não me veja como o profeta, ou o pastor, o pregador, sabe? Eu quero só jogar. Aí eu, pastor, é porque estou sabendo se a luta tem sido grande. Aí eu quero me jogar a bola e eu pegar aqui, tá,
O pastor fez o gol, não vale, você que perdeu, estava aí conversando. Sabe, gente, teve uma época em que a pastora, por 2 anos, nós somos sócios do Clube 2, por 2 anos ela não chegou aí para o Clube 2, não acredita? Nós só atravessávamos. Porque quando ela ia com os irmãos as irmãs só sentavam para problema, aproveitar, chorar as mágoas. E ela era uma pessoa que não sabia dizer não. Para mim, é muito fácil eu dizer não. Agora não. Sabe, ela dizia, não, vida, os irmãos diziam, nós estamos aqui fazendo uma comida, pastor, vem aqui. Ela dizia, não vou. Obrigado, querido. Ela queria ir. Só que se ela fosse, ela não ia comer direito. Vocês a conhecem. Ela ia ouvir as pitangas das irmãs, que não era um momento para isso, você me entende? É um problema quando as pessoas misturam tudo, queridos. Isso é muito sério. Aí os irmãos diziam, pastor, vamos nadar, vamos lá na piscina, lá vamos. Aí estava aqui, tá. Aí daqui a pouco o irmão chegava e dizia, pastor, aproveitando que o senhor está aqui nadando, só me dá uma orientação se eu vou embora, se eu não vou. Eu digo, meu irmão, aqui não, rapaz. Já dava uma afogada no irmão, eu te batizo. Para, cara, que não, rapaz, que isso, tchê? A gente marca um local, sabe? É muito ruim. Eu penso Jesus, o que ele passou na sua vida. Ele começa sendo pressionado pela própria mãe. Jesus está no casamento, curtindo o casamento, né? Aí chega a mãe e diz, faltou vinho. Mas o que tem a ver com vinho? Sabe, pressionando, dá um jeito, tu é Jesus. Não, ele estava aproveitando o momento. O Senhor é o Jesus, dá um jeito aí, opera um milagre. Não chegou a minha hora. Sabe, gente, é por isso que eu dizia no culto das 10 da manhã, que as coisas de Deus para nós não pode ser um peso. E é por isso que eu estou há 38 anos pregando a palavra de Deus. 38 anos pregando a palavra do Senhor. 38 anos pregando a palavra de Deus. São mais de 22 anos de pastor titular integral, à frente de uma igreja. Você sabe por que eu nunca me cansei da igreja, do ministério? Porque eu sei separar isso muito bem. Não, meu irmão, agora nós vamos... Isso não é para agora. Às vezes tem irmão que diz, pastor, eu estou indo na sua casa, estou com um problema sério, preciso ir. Eu digo, não, querida, a minha casa não é para isso. A gente marca na igreja. Na minha casa é o lugar para mim estar com os irmãos, partilhar um bom chimarrão, uma boa conversa, mas não é lugar para mim estar resolvendo o problema. Tem pessoas que elas carregam sobre si uma carga desnecessária, elas ficam, sabe, todo o tempo preocupadas resolvendo, e elas não desfrutam a vida, e por isso se cansam, e por isso se frustram com Deus, com a família, com o casamento, porque elas ficam esgotadas, muitas coisas. Aí Jesus diz para Marta, Maria escolheu a melhor parte que não vai ser tirada. Só uma coisa é necessária. Ou seja, os estudos antigos dizem que Jesus está dizendo, só uma comida, só um tipo de comida. Marta queria agradar Jesus e começou a fazer um monte de prato diferente, e não deu mais conta. E Jesus diz, Marta, é só um prato. Na verdade o que eu quero é você comigo aqui. Faz só um arroz com feijão, só faz no carreteiro, só um arroz com linguiça e deu, e vem para cá. Não precisa fazer um monte de prato. Só um prato é necessário, só uma comida é necessária. Eu quero você. Nessa noite eu quero convidar você para voltar a pensar que Jesus não precisa de muita coisa elaborada, excelente, mas não muita coisa elaborada, complicada. Nós que complicamos o Evangelho, formatamos o Evangelho, formatamos a teologia. A teologia é simples, é Jesus, a fé, a palavra. A gente que deixa ela de forma sistemática. E o Evangelho de Jesus é muito simples. E Jesus diz, Marta, só uma coisa é preciso. Maria escolheu a melhor parte. Só um prato, venha para cá, venha ter comunhão. Nessa noite eu quero convidar você a voltar para Betânia. Betânia é um lugar aonde precisamos voltar para ter comunhão com Ele. Voltar a experimentar os milagres de Deus. Parar de ficar dizendo assim, lá quando eu orava no começo da minha fé, Deus fazia isso, lá um tempo atrás, Deus fazia isso. O Deus que fazia no passado é o Deus que pode fazer hoje também.
Você pode aplaudir a Ele, por favor? O faça com alegria. Betânia é o lugar aonde nós precisamos voltar para servir. Volte a servir, querido. Volte a servir. Esta semana eu atendi 3 jovens casais, casados e casais, e todos eles, que boa notícia, todos eles dispostos a servirem a Deus, a servirem as pessoas, a servirem nessa comunidade. Que coisa boa. Me renovei durante esta semana atendendo essas famílias, dispostas a voltar a servir a Deus, a servir na obra de Deus, a cuidar de pessoas, a fazer algo para Deus. Volte a servir. Betânia é o lugar onde nós voltamos a servir. Se você parou de servir por alguma experiência traumática, seja curado hoje. Volte a fazer coisas que você fazia antigamente. Quem sabe antigamente você fazia a futsélula, não é? Marcava o futebol, a futsélula, não é? Marcava o futebol com os amigos, mas no final do futebol a ideia era fazer a célula. Você fazia lá o chá para chamar algumas amigas, algumas mulheres, mas a sua intenção não era o chá em si, era servir as pessoas, era levar a palavra. Que sabe antigamente você fazia o sopão, você mesmo fazia um sopão, um negócio, reunia uns apoiadores e levava para as pessoas carentes. E hoje você parou de fazer isso. Por que parou? Parou por quê? Volte a servir, volte a lida, volte a fazer as coisas de Deus, volte a cuidar de pessoas. Ah, mas eu me frustrei, as pessoas são ingratas. Segue a vida. Segue adiante, sem olhar para trás. Betânia é esse lugar onde nós temos a comunhão com Deus e nós voltamos a servir. Betânia é o lugar onde se deseja voltar. Então volte a servir, querido. Hoje pela manhã, na saída da porta, uma irmã disse assim: ô pastor, Deus falou comigo, eu vou voltar para a assistência pastoral, eu vou voltar a servir, vou pedir que me coloque na escala. Eu digo amém, que bom que a senhora ouviu a palavra. Volte a servir, querido. Nós estamos precisando de líderes, de pessoas, de apoiadores. Volte, venha, volte a servir, volte a cantar, volte a orar, volte a dançar. Esse altar está ali esperando. As pessoas estão aqui. Volte a acender aquela paixão que quando você pegava a sapatilha, sabe, pegava fogo nos seus pés. Quando você pegava um véu, quando você, meu irmão, que pregava a palavra, quando ia orar e estudar a palavra para pregar, os seus olhos, quando você projetava a pregação, os seus olhos enchiam de lágrimas. Volte a isso, volte a acender essa chama de pregar o evangelho. Quem sabe você foi uma pessoa que mandava comprar na sociedade bíblica um monte de folheto, e você saía nas ruas dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. E agora você parou, se tornou um cristão mais comedido. É Deus que faz a obra. Se for para ser salvo, será. Bem calvinista, né? Não precisa pregar o evangelho. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus tem os seus escolhidos. Como ouvirão se não há quem pregue? E como se converterão se não há quem lhes leve a palavra da pregação? Volte, querido. Eu conheci uma pessoa nesta cidade, um dos maiores empresários, os mais ricos que eu conheci nesta cidade. Eu nunca tinha entrado numa limusine, e eu andei em 4 continentes. Eu fui andar numa limusine aqui, dessa pessoa. Esse homem era o maior comprador de Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Para você ter uma ideia, ele chegou a comprar um apartamento lá na rua Tuiuti. Comprou um apartamento só para estocar Bíblias. O maior comprador de Bíblias do Rio Grande do Sul. Era um homem agraciado por Deus. Até que um dia ele deixou de fazer essas ações. Arrumou uma namorada, não é? Arrumou uma namorada, e aí a namorada foi puxando ele, tirando ele dos caminhos de Deus. Isso é um problema. Quando
Ele queria conhecer a mamãe estava em São Paulo ainda. Ele disse: eu quero ir lá. Você tem uma ideia, eu nunca tinha andado num Smart. Hoje o Smart é com carro, aquele carro Smart é comum, né? Aquele inglês que cabe 2 pessoas, o Smartzinho. Hoje é comum ter. Ele tinha um Smart na cidade, aqui. Nós pegamos um avião, ele pagou para mim, para a pastora, e nós fomos lá ver a mãe, porque ele queria conhecer a mamãe, e mamãe não tinha vindo embora para cá ainda. Porque ele sabia, pelo meu testemunho, que mamãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E quando chegamos lá, ele disse: tá, mas se eu falar alguma coisa, se Deus der para ela uma palavra, eu digo: se Deus mostrar para ela, ela vai lhe dizer alguma coisa. Quando nós chegamos em casa, que tomamos café lá em São Paulo, que oramos, e aí ele falou o nome da namorada para a mamãe. Mamãe disse assim: eu vejo um laço no nome dessa moça. Essa moça não é para você. Se livre dessa moça. Mande ela seguir o caminho dela. Eu vejo uma serpente, um laço envolvendo você e o nome dessa moça. Ele ficou muito decepcionado e disse: não posso, eu vou noivar. Digo: meu irmão, o que Deus mostrou para ela, Ele mostrou. Você que sabe. Até que ele foi se perdendo, foi deixando, e aí ele se afastou da igreja, totalmente de Jesus. Perdeu tudo. Tinha uma fábrica em São Paulo, além de lojas aqui, tinha uma fábrica em São Paulo, uma potência. Minha gente, sabe o que é assim, ó? Perder tudo. Tudo. Porque deixou o Senhor. Deixou Jesus. Isso é muito sério, queridos. E quando ele nos encontrou no discipulado com a pastora. A pastora tinha uma turma de novos convertidos naquele dia, naquela noite. Não foi ninguém, só foi ele. Ele chegou lá estressado, tremendo, nervoso, esgotado, com um revólver dentro da pasta para se matar. E naquela noite, enquanto eu dava aula para os líderes, a pastora dava aula para ele. Só tinha ele ali. Ele se firmou, se batizou e se tornou um homem mais do que já era, próspero, até que surgiu esse imprevisto e se perdeu hoje. Sabe, queridos, é um perigo quando nós deixamos de fazer o que devemos fazer. Não quero, em hipótese alguma, trabalhar com você ameaça, não é isso. Não sou esse tipo de pregador. Mas escute, muita gente está jogando fora o seu chamado. Muitas pessoas estão jogando fora o seu ministério. O dom que Deus lhe deu, estão enterrando. Isso é complicado, querido. Volte para a essência de Betânia. Volte a arder no seu coração o que você fazia antes para Deus, e fazer mais ainda, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Mais forte, mais. Aleluia. Bem, queridos, nesta noite eu gostaria que nós voltássemos à prática de estudar a palavra, de buscar a Deus, de cultuar ao Senhor, de sermos fervorosos, de orarmos uns pelos outros, mesmo que seja de longe. Voltar às escalas, voltar à frente de batalha. Deus quer que você volte à prática do primeiro amor. Para que eu encerre, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, e eu vou encerrar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Volte hoje, querido. Volte o que você era antes. Betânia é o lugar aonde se deseja voltar. Se reencontre hoje com Jesus. Você que um dia conheceu o Senhor e hoje está aqui não por acaso, está aqui porque Deus trouxe. E você está decepcionado com a igreja, com Deus, com Jesus, mas está hoje aqui. Volta, filho pródigo. Volte à casa do Pai. Volte à presença de Deus. Volte. E nós estamos aqui de braços abertos. Estamos aqui para receber você. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com a igreja. Se reconcilie com Jesus. Volte. Nessa noite, Betânia, a sua essência
o lugar aonde nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar à essência da adoração, voltar à essência do servir. Volte a ser o que você era no começo da sua fé. Sentava no culto e não tinha críticas, e você não analisava o culto, você só adorava o Senhor e Deus te enchia de glória. Volte a ser um adorador. Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria, porque Ele merece. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Quero que você faça aonde você estiver o propósito com Deus de voltar. Volte a dizimar. Você que parou de dizimar, volte a dizimar. Você que parou de ser um semeador, volte a ser um semeador. Você que jejuava constantemente, volte a fazer jejum. Pastor, pela graça de Deus, eu não preciso, sabe, gente que diz, não precisa nem orar, porque a graça é tudo, eu sei. Mas quando você jejum e ora, isso faz um bem para você. Volte, feche os olhos. Comece a fazer os seus votos diante de Deus agora. Seus votos de voltar a servir a Ele, a adorar e a ter comunhão com Ele. Volte à simplicidade do Evangelho. Volte à simplicidade do começo da sua fé, que você não ficava ouvindo nenhum tipo de comentário, conversa, fofoca. Você só queria ouvir a voz de Deus. Você só queria ouvir a voz do Senhor. E você adorava e chorava e se prostrava na presença de Deus. Volte a ser um servo. Volte a ser um discípulo. Volte. Deus está dizendo para você nesta noite: volte. O Espírito de Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, meu Pai. Te adoramos. Abra as suas mãos. E nós voltamos para o Senhor nesta noite. E nós voltamos para o Senhor nesta noite, Pai. E nós voltamos para o Senhor nesta noite. Nós queremos voltar. Nós estamos aqui em Betânia. E nós queremos voltar, Senhor. Queremos voltar à Tua presença. Não me dá descanso. Oh, Espírito Santo. Eu não tenho descanso. Oh, Espírito de Deus. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Volte à adoração, volte à simplicidade, volte à humildade, volte ao Senhor, volte a Ele, volte. Vou parar, volte à sua presença. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Senhor. Eu não vou parar, eu não vou parar, não, gastarei aos teus pés. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor, nós te adoramos. E nós queremos voltar, Senhor. Voltar à essência de Betânia, Pai. Nós queremos voltar, Senhor. Voltar a sermos servos excelentes na sua presença, Pai. Oh, te louvamos, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Amém, amém, amém. Tome seu assento. Por mim eu continuava mais, mas o nosso horário está correndo, não é? E eu quero convidar você, debaixo desse bem, antes de nós cearmos, para preparar a sua contribuição. Pegue o melhor que você tem. Prepare o seu voto ao Senhor. Faça votos com Deus, queridos. Faça propósitos com o Senhor. Se Deus lhe honrar,
você vai dizimar, você vai ofertar, você vai trazer propósitos ao Senhor. Faça voto com Deus, essa causa na justiça que está lá trancada, aquela venda, aquela compra. Não é comprando Deus, negociando com Deus, é fazendo propósitos com o Senhor. Faça e Deus vai honrar você. Pegue sua oferta. Vou pedir para o pastor Arnoldo orar, consagrando a Deus as nossas contribuições. Como? Ah, tá, o gasofilácio está lá também. Ok. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Pastor Arnoldo vai estar orando, consagrando a Deus. E já nós vamos cear e já vamos para casa. Que benção que é esse negócio. Boa noite a todos, a paz. Vamos orar ao Senhor. Pegue essa oferta, pegue com alegria. E vamos orar e entregar ao Senhor o nosso melhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amado Senhor, obrigado por essa palavra, por essa noite e pela presença do Senhor neste lugar. Agora eu oro, eu clamo ao Senhor, que nos abençoe também financeiramente, não nos deixe faltar nada. Deus amado, que processos se desencadeiem, que coisas que estão amarradas, atadas, o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê direcionamentos, e nós possamos ser abençoados financeiramente pelo Senhor, que essa pandemia não nos atinja, mas que nós, com sabedoria e a força do Teu Espírito Santo, consigamos viver acima dos problemas e dilemas. Nós oramos ao Senhor, crendo no Teu nome e no Teu poder, que assim seja. Amém.